Bom dia, Natan Pradella aqui, especialista em vendas. E hoje nós vamos falar sobre como prospectar clientes. Por que esse tema é tão importante e qual que é a maneira correta para que você prospecte clientes, feche grande parte, ao invés daqueles 20%, 10% de índice de conversão, que o seu índice de conversão seja 50%, 60%. Existe uma forma de prospectar clientes para que você tenha um monte de benefícios, principalmente não perca tempo prospectando clientes que não vão fechar negócio com você. Então a gente fala, o que é prospectar clientes? Prospectar clientes eu preciso levar ao meu cliente um pouco do que eu faço e preciso conseguir conversar com ele, conseguir captar a atenção dele para oferecer no meu produto ou meu serviço e se isso for ajudar realmente na vida dele. Isso que é prospectar clientes. E o grande detalhe é que, para isso, você precisa filtrar os seus clientes. Ou seja, eu não vou prospectar qualquer pessoa. Se eu tenho um produto, por exemplo, caro, que custa nível A, eu não posso prospectar qualquer cliente, porque senão eu vou gastar muito tempo prospectando muitos clientes e poucos clientes vão fechar comigo, certo? Eu preciso conscientizar o meu cliente no momento da prospecção, para que ele saiba o que eu vou oferecer para ele, para que ele tenha ideia qual que é a oportunidade que eu tenho. Eu preciso também apresentar para ele uma oportunidade. Afinal, ninguém gosta que vendam para você, sabe? Ninguém gosta de vendedor que quer empurrar alguma coisa em você. Então, no momento da prospecção, qual que é a oportunidade que você apresenta? Você apresenta uma oportunidade? Se você apresenta uma oportunidade, fantástico. Isso faz parte da prospecção, tá? Tem gente que acha que a oportunidade eu não devo apresentar no momento da prospecção, mas no momento da prospecção tem uma sementinha, tem uma oportunidade ali para que o seu cliente queira saber mais sobre o seu produto, sobre o seu serviço. Uma outra questão que no momento da prospecção você precisa ser verdadeiro, né? Porque o seu cliente raramente vai comprar de você se ele não tiver empatia, se ele não sentir um clima agradável, ele não vai querer te receber. A prospecção é isso. Primeira coisa, como que eu encontro os meus clientes ideais? Como que eu faço o primeiro contato de modo que eu tenha a possibilidade de apresentar de forma detalhada a minha oportunidade, o meu produto ou o meu serviço? E o grande detalhe é que prospecção não é mandar mensagem em massa para todo tipo de gente. Prospecção, por exemplo, não é prospectar qualquer cliente. Não é ter 1 milhão de clientes na sua base e fechar com 10, com 20. Não é isso prospecção, tá? Prospecção é quase que uma ciência, sabe? Eu preciso mesmo estudar isso e fazer isso de uma maneira orquestrada. Então, quer dizer, meu cliente precisa ter os passos da prospecção dele. Eu preciso descobrir qual que é o tipo de cliente que eu vou atender, qual que é o cliente que eu vou buscar, quais são as dores desses clientes. Então, a prospecção não é algo que você joga no escuro. Se você jogar no escuro, e muita gente joga, você tem um certo resultado, certo? Só que o grande detalhe é que esse resultado normalmente não é tão bom. Se você, por exemplo, tem uma clínica e você trabalha com diabéticos, não adianta você prospectar qualquer cliente, você precisa prospectar clientes diabéticos. Ao redor desses clientes diabéticos tem um monte de pessoas e você precisa entender um pouco mais sobre isso. Isso aí tem que ser falado de maneira detalhada, né? Então, por exemplo, eu estava vendo uma história de um cara que queria prospectar empresários, só que o ticket dele era muito alto. Então, o que ele fazia? Ele fazia os anúncios dele em pessoas que buscavam viagens internacionais. Por quê? Porque esse público de alta renda provavelmente tem interesse ou já viajou para fora do Brasil. E essa prospecção dele deu muito certo. Entende? Então tem que ter uma lógica essa prospecção. Então não é algo, né? A prospecção não é algo que você pode ficar jogando no escuro. E se você fizer isso, tem até algum resultado, não tem problema. Só que você gasta muito tempo para prospectar clientes. Por exemplo, numa palestra do Thiago Conce, o Thiago Conce falou o seguinte: quando eu comecei minha carreira de vendas, eu prospectava 100 clientes, fechava com 30 clientes e eu ganhava um valor X, né? Então, qual foi a conta que ele fez, né? Ele falou assim, qual foi a conta que eu fiz? O Thiago Conce falando. Se eu prospectar, então, 200 clientes, eu vou fechar com 60 clientes e eu vou ganhar o dobro do meu salário. Só que aí ele falou assim, tá bom, então eu vou prospectar 200 clientes. Com qual tempo? Porque ele não tinha tempo para prospectar 200 clientes, entende? Então, o que ele falou assim, se eu, então, ao invés de prospectar 200 clientes, se eu, então, melhorar a minha conversão, ou seja, prospectar clientes melhores, ao invés de prospectar 100 e fechar com 30, prospectar 100 e fechar com 50. E ainda assim, melhorar um pouquinho a minha venda em cada um dos 50 clientes que eu prospectei, eu vou também dobrar o meu salário,
prospectando os mesmos 100 clientes. Entende? E aí esses 100 clientes coube na agenda dele, né? Hoje em dia o bem mais valioso que a gente tem é o tempo. Então esse é o grande detalhe. Prospectar não é algo que você deve fazer no escuro, né? Vou sair rodando por aí e prospectando qualquer tipo de cliente. Para quem está iniciando uma jornada, você até pode fazer esses testes. Então, prospecta um monte de gente diferente e vejo quem mais se adequa aos meus produtos ou serviços. Aí eu vou entendendo um pouco mais sobre isso. Agora, se você já tem clientes, né, mapeia os clientes que você tem e a partir dali, né, você traça um norte e vai descobrindo o seu cliente ideal. Por que fazer da maneira certa é muito melhor? Primeira questão, tá? Se você fizer a prospecção da maneira certa, você vai fechar mais negócios, porque você vai prospectar um número X de clientes que vai caber na sua agenda, não cabe todo mundo, e esse número X de clientes vai te dar um percentual de conversão muito maior. Então, quer dizer, se eu prospectei 10 pessoas, eu vou fechar agora com 5, com 6, e não com 1, com 2, com 3, que eu fechava, né? Já vi casos de pessoas prospectarem 40 clientes e fecharem com 2 ou 3, olha só. Então, menos de 10% o índice de conversão. E para prospectar esses clientes, eles enviavam mensagem e marcavam reunião. A mensagem era pouco específica. Logo, a maior parte dos clientes aceitava a reunião. Na hora que eles chegavam na reunião para apresentar um produto ou um serviço, o cliente falava, não, eu vou pensar. É claro, né? Por quê? Porque ele não estava preparado para receber uma oferta. Então, foi uma prospecção que não filtrou o cliente. Quando não filtra o cliente, você joga tempo fora. Cada reunião dessa, eles gastavam 30, 40 minutos, às vezes mais, sem contar o deslocamento, sem contar refeição, que às vezes tinha que fazer na rua. Então, ficava muito caro prospectar esse cliente. Outra questão, você não perde tempo dessa maneira. Você precisa dividir a sua rotina em trabalho, descanso, família e estudo, que eu preciso desenvolver, eu preciso crescer, eu preciso me melhorar, né? Então, quer dizer, se você tem 24 horas por dia, se você for como eu durmo 6 horas por dia. Então, 6 horas é um tempo médio. Tem gente que dorme 4, tem gente que dorme 5, eu durmo 6 horas por dia. E eu separo também uma parte do meu dia para estar com a minha família, para cozinhar junto, brincar com os meus filhos. E aí eu costumo trabalhar 12 horas por dia. Então, eu chego no escritório às 6 e eu costumo sair daqui entre 5h30 e 6 horas da tarde. Então, é o dia de trabalho. Esse meu dia, ele tem limite. Em nome disso, eu não posso prospectar qualquer cliente, eu não posso desperdiçar o meu tempo. Tem cliente que às vezes vai comprar de mim e você vai falar assim, Natan, mas você está desperdiçando seu tempo, você está desfazendo daquele cliente? Não estou me desfazendo dele, tá? A questão é que eu tenho um modelo de negócio que quando eu defino o meu perfil de cliente, eu deixo de perder tempo e consigo fechar negócios maiores, negócios que dão estrutura maior para a empresa. E o grande detalhe é o seguinte, quando você sabe o cliente que você atende, você fideliza ele. Por que você fideliza ele? Porque a tendência é que quando você tem um tipo de cliente que você atende, você se especializa, você consegue entender muito mais as dores desse cliente. Então pensa só, eu tenho uma indústria de alimentos e eu sou especialista em supermercados. É isso que eu sou bom em fazer. É aí que nós montamos o nosso programa. Então quando uma pizzaria, quando uma panificadora, quando um outro tipo de negócio entra em contato comigo, eu vendo também, eu vendo. Só que é muito mais difícil para mim fidelizar, porque o meu modelo de negócio não entende tão bem as dores desses clientes, tanto quanto a gente entende as dores dos nossos clientes supermercados. Entende? Porque o supermercado é uma operação completamente diferente de um restaurante, é uma operação completamente diferente de uma padaria, de uma conveniência, de uma pizzaria, é uma outra operação. E aí eu me especializei nisso, eu descobri as dores que os supermercadistas têm, vivo descobrindo dores maiores, eu estudo como é que funciona layout de supermercado, eu estudo como é que funciona motivação de equipe de supermercadistas, eu estudo como é que funciona as estruturas dentro do supermercado, as margens de lucro, a exposição dos produtos, o recebimento das mercadorias, e a partir dali eu monto o meu modelo de negócio feito para supermercados. Então, quer dizer, eu prospecto os clientes certos, não costumo perder muito tempo. Claro que as minhas negociações com esses clientes são negociações mais demoradas. E aí, a partir daí, eu me torno especialista naquele ramo. E você pode ser especialista em mais de um ramo. Como é que você faz para ser especialista em mais de um ramo? Fica bom em um, depois você vai estendendo para outro. Cria um time, a gente tem um time. A partir do momento que você cria esse time, o que você faz? Agora o time roda sozinho, vou me especializar agora no ramo de pizzarias, igual a gente está entrando nesse ramo agora, né? Então a gente está montando um modelo de negócio para atender pizzarias.
E a partir dali, eu vou entender as dores das pizzarias agora. E aí a gente vai fazendo. Desse modo, consequentemente, você vai ter mais venda em menos tempo. Você vai fechar mais negócios bons em menos tempo do seu dia. E no longo prazo, em um mês você vai ter mais resultado. E em um ano, você vai ter um resultado muito maior ainda. Então, que tipo de exemplos a gente pode falar que fazem isso? Eu citei o exemplo da Pradella Alimentos, que é a nossa empresa. Nós somos especialistas em supermercados, tá? A gente atende supermercados. Nosso modelo de negócio é feito assim. Eu sei que um caminhão inteiro, ele sai lá da empresa para fazer 8 entregas num dia. Se eu atendesse um restaurante, eu faria 30 entregas no dia. Então, quer dizer, o modelo de negócio foi montado verdadeiramente para supermercados. Eu sei também que esse cliente, o maior problema dele é mão de obra. Sabendo que o maior problema dele é mão de obra, como que eu faço, né? Então, eu tenho um programa de mão de obra na empresa. A gente tem um gestor lá dentro que cuida só da mão de obra externa. Olha que legal. E dentro do meu cliente, dentro dos supermercados, eu tenho o apoio de funcionários nossos, que vão lá, que ajudam a preparar os produtos, que fazem a exposição. Outra coisa que a Pradella fez. Os supermercadistas têm muitos funcionários, é uma estrutura grande e é difícil de executar uma ideia simples, porque é grande a estrutura. Então, a gente, por exemplo, oferece estruturas físicas para os supermercados, né? Então, em alguns casos, a gente oferece balcões refrigerados próprios para colocar na saída do caixa ou na entrada de loja, tipo aqueles freezers da Coca-Cola que você vê nos supermercados, ou Ambev. A gente pega essa ideia desses grandes e aplica no nosso negócio. A gente sabe que é uma necessidade. Em alguns casos, a gente oferece um forno, porque o cliente não precisa investir. A gente divide, né, o risco com o nosso cliente, né? Então, calma aí. Já que você vai entrar com o nosso produto, vamos dividir uma parte dessa estrutura. Eu te ajudo, né? A gente investe aqui dentro e a gente cresce junto, sabe? Por quê? Porque o supermercadista precisa disso. Ele está cansado de só ele ter que cuidar de tudo. Então, agora ele fala o seguinte, ele fala assim, ô fornecedor, vem aqui. Ó, se você puder me ajudar, você pode ficar aqui comigo. Agora, se você não puder me ajudar, não tenho interesse no seu trabalho, entende? É mais ou menos assim. Então, nós nos tornamos especialistas em supermercados. Tem, por exemplo, um mentor que eu tenho, que eu comecei o treinamento com ele agora, que é o Vitor Damasio. O Vitor Damasio, ele é do marketing digital. E ele fala claramente, os produtos do Vitor servem para quem quer empacotar o seu conhecimento e vender isso na internet, que é o que eu estou fazendo agora, né? Então, não serve para produto físico, não serve para e-commerce, não serve para outras coisas. Serve para quê? Para quem quer empacotar o seu conhecimento e criar um produto digital. Ou seja, não importa nesse caso o nicho daquele ser humano. Importa que ele vai entrar agora para o nicho de educação. Ele vai pegar um conhecimento que ele tem, vai empacotar esse conhecimento, criar um programa, criar um método que ajude verdadeiramente as pessoas, vai testar, vai assumir riscos, certo? E depois de fazer tudo isso, vai criar o seu produto digital. Então você vê, o Vitor Damasio se especializou em um tipo de mercado onde ele é muito bom. Ele é mentor de grandes do mercado, né? De pessoas que têm 4, 5 milhões de seguidores e que têm produtos digitais e faturam milhões por mês. Eu tenho, por exemplo, um outro mentor que é o Marcelo Germano. O Marcelo Germano, ele é da empresa autogerenciável. E ele fala, eu atendo empresários. Eu não atendo gerentes dos empresários. Eu não atendo os funcionários dos empresários. Eu atendo empresários. Eu sei a dor que o empresário tem. Olha que legal, né? Então é completamente específico nesse sentido, onde realmente ele sabe. Inclusive ele fala da teoria dos macaquinhos. Eu acho fantástico isso. Ele fala assim, ó, o empresário chega na empresa e ele chega lá 8 horas da manhã, 7 horas, 6 horas, né? E na hora que os funcionários chegam, daqui a pouco aparece um problema. Ô chefe, tal funcionário faltou. E aí, o que o empresário faz? Nossa, deixa que eu resolvo. Aí, aquele macaquinho que estava nas costas do funcionário dele, ele puxa o macaquinho para ele. O macaquinho pula, né? De ombro. Aí, daqui a pouco, deu problema na internet. Aí, vem um outro funcionário e fala assim, chefe, deu problema na internet. Aí, aquele macaquinho pula de novo, porque o chefe fala o seguinte, não, daqui a pouco eu resolvo. E o chefe vai pegando um monte de macaquinhos durante todo o dia, né? E, ao final do dia, ele está com as costas carregadas de macaquinhos, onde ele ficou resolvendo problemas que era para os funcionários terem resolvido e não ele, né? E sabe o que é o mais legal? Nesse momento acontece a inversão de valores. O que acontece? O funcionário chegou no final do dia e falou assim, chefe, resolveu aquele problema lá?
Aí ele fala assim, e agora? Quem que tá sendo o chefe? Seu funcionário ou você? Porque você pegou o macaquinho dele e agora é ele que tá te cobrando, que você não entregou o que você tinha que ter entregado. Olha que fantástico, né? Então é neste sentido que ele fala os macaquinhos. E quando o Marcelo Germano conta histórias como essas, eu me conecto com ele, porque eu sou empresário. Quer dizer, o Marcelo Germano, ele se tornou bom em atender, né? Em mentorar empresários, né? Então ele descobriu o que ele vai fazer, onde que ele é bom, e aí, a partir dali, ele sabe as dores, ele se tornou especialista nisso. É muito mais fácil prospectar clientes sabendo disso que ele sabe. Agora, imagina se ele atendesse empresários, atendesse gerentes, atendesse vendedores. Cada um tem uma dor diferente, completamente diferente. Aí eu tenho, por exemplo, aqui a FD Foods, é uma distribuidora de alimentos. A FD Food, ela é a maior do segmento dela, porque ela é especialista em food service, ela é especialista em restaurantes, panificadoras, conveniências. É isso que ela é boa em fazer, especialmente restaurantes. Então eles têm os melhores preços, têm uma distribuição fantástica, são quase 300 caminhões que saem dos seus pátios todos os dias, né, carregados. Quer dizer, eles entendem o que o restaurante precisa. Então, para você ver, prospectar clientes para ele se tornou fácil. Por que se tornou fácil? Porque eles são bons em um tipo de cliente. Depois, se eles quiserem aumentar, criar um outro modelo, atender outro tipo de cliente, não tem problema. Eles já são especialistas em um ramo, são líderes de mercado. Claro que você não precisa ser líder para expandir as áreas, tá? Mas quer dizer, eles já são bons em alguma coisa e agora eles querem ser bons em outras coisas. Então, esses exemplos, eu não sei se vai funcionar direitinho para você, né? Mas é um detalhe. Prospectar clientes, você precisa ser especialista nele, né? Se você, por exemplo, vende roupas, você é um vendedor de roupas, quer dizer, que tipo de cliente você atende? Qual que é o estilo de cliente que vai nessa loja onde você trabalha? E a partir desse estilo de cliente, estuda mais sobre ele. Se é um tipo de marca de roupa que é um valor mais alto, né? Que tipo de cliente que compra? O que o cliente quer? Às vezes o cliente quer exclusividade, o cliente quer se sentir bonito, o cliente quer entregar um produto para presente. E em nome dessas vontades, é aí que é seu argumento. Você não vai falar para esse cliente assim, ó, poxa, essa roupa é bonita. Bonita talvez seja óbvio ou não. O grande detalhe é que ele não está preocupado com isso. Se a sua loja tem um preço mais alto, tá? E trabalha com a ideia da exclusividade, quer dizer, quando um cliente compra uma roupa para presente, ele quer impressionar aquele ser humano que vai receber o presente. É isso que ele quer. Então, quer dizer, o argumento é, nossa, se você entregar esse produto de presente, a pessoa que vai receber vai ficar impressionada. É isso que ele quer ouvir. E não necessariamente se a roupa é bonita ou feia. Quando você entende o seu negócio, você estuda um pouco mais sobre o seu cliente para você entender as dores, as vontades, os anseios, as ambições desses clientes. E aí, tem muita gente que fala assim, Natan, cara, mas é difícil saber o cliente ideal. Realmente, no começo é difícil. Depois que o seu negócio já está funcionando, e não precisa demorar muito tempo, não. 2, 3 meses, 6 meses, 1 ano com o seu negócio funcionando, você já vai ter uma boa bússola para você seguir ali. Se você começou o seu negócio com 10 possíveis caminhos, depois de 6 meses, 1 ano, você vai ter ali 3 possíveis caminhos, sabe? 4 possíveis caminhos. Então já se tornou mais fácil decidir. E durante a caminhada, você vai escolhendo o tipo de cliente que você vai atender, desde a classe social, desde o perfil de consumo, desde qualquer requisito. E claro, tem gente que fala assim, Natan, não é fácil chegar nas pessoas certas. Como eu falei, depende, tá? Realmente, algumas pessoas são difíceis de encontrar. O grande detalhe é que, para que você chegue nessas pessoas, você precisa, no mínimo, entender mais sobre o negócio delas e sobre elas, tá? Porque se você não entender, aí que fica quase que impossível você alcançar esse cliente. Conhecendo o cliente, sabendo muito bem das dores, dos anseios, das vontades desse cliente, já é difícil chegar em algumas pessoas. Imagina se você não souber disso. Então, quer dizer, os bons negócios mesmo, os grandes negócios, não são negócios que vêm da noite para o dia. São negócios que vão maturando, sabe? Tipo um queijo curado. Já viu o queijo curado? O que acontece? O queijo curado, ele precisa de um tempo secando, né? Tem até uma outra brincadeira que o pessoal fala. Não adianta você engravidar 9 mulheres para ter um bebê em 1 mês. Não vai dar certo. As 9 mulheres vão demorar 9 meses para ter o bebê, né? Não tem para onde fugir. Alguns negócios precisam dar maturidade mesmo, precisam ter maturidade.
Então, grandes negócios, aquelas pessoas difíceis de você encontrar, aqueles negócios mais importantes, eles têm sim um nível de dificuldade. E vou te dizer mais, tem que ter, tá? Tá certinho. Esse nível de dificuldade precisa acontecer, tá? Porque senão qualquer concorrente chega nesses clientes a todo tempo e você fica naquele mercado concorrido, aquele mercado maluco. E o que acontece? Tem gente, por exemplo, que fala, Nathan, eu até entendi, só que o meu produto serve para todo mundo. Bom, vou até compartilhar com você. Eu estou vivendo e resolvendo esse problema na minha vida. Falar sobre vendas serve para todo mundo, tá? Eu falo sobre vendas. Isso não serve para todo mundo? Serve. Só que a minha linguagem é para empresários, tá? Eu consigo ajudar muito os vendedores, consigo, como eu faço na minha empresa, tá? Então aqui na Pradella Alimentos eu consigo fazer isso e os vendedores têm resultado. Isso acontece, mas a minha linguagem majoritária é para empresários, porque é essa a experiência que eu tenho. Eu não tenho a dor do vendedor. Eu nunca trabalhei como vendedor em uma empresa, por exemplo. Entende? Então, quer dizer, as estratégias funcionam? Funcionam. Eu vivo esse problema. Olha só que legal, eu vivo. Na hora que eu vou definir como que eu vou fazer anúncio, eu falo, nossa, cara, mas isso serve para todo mundo. Eu sei que serve. Eu sei. Só que a minha linguagem, quando eu me aproximo das dores, eu falo sobre empresas. É natural de mim, porque isso é o que eu vivi de fato. Eu vivo o dia a dia das vendas? Vivo. Eu visito o cliente? Visito. Mas por incrível que pareça, quando eu estou num cliente, as palavras que eu falo, os argumentos que eu tenho, rapidamente o dono me identifica. E ele pergunta, você é dono? Você é o proprietário de lá? Você sabe? Entendeu que interessante? Então, quer dizer, a minha linguagem é essa. Eu consigo ajudar outras pessoas? Consigo. O meu programa funciona assim. Só que, majoritariamente, eu falo para empresários. Por quê? Porque é natural de mim. Eu não estou forçando nada. É isso que eu sei fazer. Então, se você tem esse problema de, cara, meu produto serve para todo mundo? Se serve, maravilha, né? Se um cliente de outra especialidade te ligar, atenda ele, entregue o seu melhor. O grande detalhe é que a sua comunicação tem que ser focada no seu público-alvo mesmo. Esse que é o objetivo, né? E a gente fala assim, qual que é o jeito errado de prospectar clientes? O primeiro jeito errado é atirar para qualquer lado. Se você atirar para qualquer lado, meu amigo, é complicado. Você vai gastar muita energia, muito dinheiro, vai prospectar muita gente que não vai fechar negócio com você, vai desperdiçar o seu bem mais precioso, que é o tempo, e nesse sentido, o que vai acontecer? Porra, eu vou ter um resultado não tão bom quanto eu gostaria, ou um resultado ruim mesmo. Pode acontecer. Outro jeito errado de prospectar clientes. Querer convencer um cliente que não vai ter benefício com seu produto ou serviço. Se você quiser convencer um cliente que não vai ter benefício com seu produto ou serviço, você pode até vender para ele, tá? Só que eu não sei se você já ouviu falar numa avaliação chamada NPS. NPS é Net Promoter Score. É uma avaliação que você já deve ter feito em algum momento da sua vida, que fala o seguinte, de 0 a 10, qual a possibilidade de você indicar os nossos produtos ou serviços para algum amigo ou algum parente próximo? E aí, essa avaliação, por que ela é muito eficiente? Porque, quer dizer, se eu vou indicar um produto para o meu pai, para minha mãe ou para o meu amigo, eu só coloco a nota se realmente eu tiver coragem de indicar. Porque é fácil eu indicar para qualquer pessoa, mas indicar um produto que eu não gostei para um amigo, isso eu não faria. Então, essa avaliação normalmente retrata a verdade. Eu tenho até um plus nessa avaliação que em outro vídeo eu vou contar para vocês. Mas é uma forma de você captar a verdadeiramente do seu cliente mesmo, né? O grande detalhe é que, quando você convence um cliente a comprar o seu produto ou seu serviço, e esse cliente não vai ter o benefício, ele não vai ganhar de verdade, você convenceu ele com base na persuasão, o que vai acontecer? Ele vai se tornar um cliente detrator, que é aquele cliente que, além de não comprar mais, ele ainda queima você, o seu produto e o seu serviço. E para alguém indicar alguma coisa, não é fácil. Agora, para alguém queimar alguma coisa, é muito mais fácil. O detrator, ele pode falar para 10, para 100 pessoas que seu produto é ruim. Ele faz um comentário na sua página, ele critica, ele reclama, ele liga, ele enche o saco, tá? Agora, o cliente promotor, o cliente que avalia no NPS uma nota 8, 9 ou 10, esse cliente não necessariamente te indica. Por quê? Porque não é costume da gente se mover
quando a gente está sendo beneficiado. O costume da gente é se mover quando a gente está sendo prejudicado. Então, quando você convence um cliente que não vai ter benefício de verdade com o seu produto, com o seu serviço, ele vai se tornar um cliente detrator. E isso vai queimar o seu nome no mercado e vai fazer com que você deixe de fazer outros 10 negócios. Tá? É por isso que uma das formas de prospectar clientes é descobrir o cliente que vai ser ajudado de verdade com o seu produto ou com o seu serviço. Se ele não for, você vai fazer um cliente se tornar detrator da sua marca, do seu produto, do seu nome, e isso não é bom para o mercado, não é bom para você. Outra maneira errada de prospectar clientes, qual que é? É esperar Deus te mandar clientes, sabe? Eu faço mentoria para uma empresa de contabilidade e a gente faz isso uma reunião uma vez por semana, são 4 horas por semana, então é uma coisa bem intensa, né? E o que acontece? Contador, por exemplo, essa área de serviço, essa área de profissionais liberais, né? Eu falo que, por que eu atendo esse tipo de cliente? Porque eles são empresários. Eles não sabem disso, mas eles são empresários, tá? Eles têm funcionários, eles têm estabelecimento, eles pagam aluguel, eles são os chefes de si mesmo, eles que definem seus horários, entende? Então, eles são empresários. E o que acontece? A maior parte desses profissionais liberais espera receber alguém indicar. Eles falam assim, a propaganda boca a boca é a melhor. Claro que a propaganda boca a boca é a melhor. Agora, o grande detalhe é como que você faz a propaganda boca a boca? Como que você provoca ela, né? Em geral, as pessoas esperam Deus mandar os clientes. E, consequentemente, o crescimento ele é bem devagarzinho. Cresce. Produto bom ou serviço cresce. As chances de crescer são grandes, né? Não quer dizer que vai crescer sempre. O grande detalhe é que é muito devagarzinho. Você está deixando de entregar a sua mensagem que é boa para muito mais pessoas. Então não dá para ficar esperando Deus te mandar clientes, tá? Ele já te deu o dom da vida, você já tem a possibilidade de estar aqui. Então, meu amigo, agora pega essa energia, pega esse dom da vida e vai atrás desses clientes. Aprenda a prospectar, beleza? Outra questão é o marketing de esperança. Então, quer dizer, eu faço uma campanha ou eu faço um tipo de marketing e espero que as pessoas me enxerguem. Não é assim que funciona, tá? Eu preciso provocar que as pessoas me enxerguem. Eu preciso entender como que elas pensam para, a partir daí, prospectar de uma maneira mais eficiente. E aí, qual que então é o jeito certo de prospectar? Eu costumo falar sobre três principais formas de prospecção. A primeira delas é através do marketing digital. Não é a que eu mais faço, tá? A que eu mais faço eu coloquei por último aqui. A segunda delas é através da indicação e a terceira delas é através do porta em porta. E o porta em porta tem um detalhe aqui, tá? Que existe porta em porta digital. Não sei se você sabe, eu vou te explicar aqui agora que existe porta em porta digital. Mas vamos lá. Através do marketing digital, como que eu posso prospectar? Eu posso prospectar através de campanhas. Então eu faço uma campanha no Instagram, uma campanha no YouTube, uma campanha no Facebook. Eu faço através de campanhas. Aí, para isso, eu preciso aprender a mexer no gerenciador de anúncios dessas redes sociais. Eu preciso entender um pouquinho sobre isso aí e levar até o meu cliente a minha mensagem. O legal é que, através dessas campanhas, você consegue filtrar realmente por área, qual que é o tipo de cliente, qual que é a idade. Você filtra com um monte de informações, beleza? Qual que é uma outra maneira? Através do marketing digital. Através de vídeos. Lembrando que você cria um vídeo institucional, você cria um vídeo legal da sua empresa, só que se você distribuir esse vídeo através de uma campanha, vai ser muito maior. A gente tem, por exemplo, na página do Instagram da Pradera Alimentos, a gente tem vídeos lá com 106 mil visualizações. Como que eu alcançaria 106 mil visualizações no meio orgânico, esperando as pessoas irem lá ver o vídeo? Não dá. Eu preciso fazer o quê? Preciso distribuir esse conteúdo. E às vezes, com um pouquinho de dinheiro, com R$100, com R$200, você atinge 100 mil pessoas. Cara, olha que fantástico. Entende? Outra forma, através do marketing digital, é o marketing de conteúdo. Dividir com as pessoas gratuitamente um bom conteúdo, igual eu estou fazendo aqui agora, tá? Lembrando que, se você distribuir um bom conteúdo, as pessoas vão gostar e vão te seguir. Só que, se você quiser alavancar esse crescimento, crescer mais rápido, você precisa distribuir esse conteúdo, tá? Através do gerenciador de anúncios. E a gente tem o marketing da indicação, a prospecção por indicação. A prospecção por indicação, ela é muito usada, e é uma empresa que para mim é referência, na Prudential. A Prudential, ela é especialista nisso. Fato é o seguinte, indicação não deve ser pedida, ela deve ser reivindicada. E existe o jeito certo de reivindicar.
Eu montei um processo junto com a contabilidade na qual eu faço consultoria, eu faço uma mentoria lá, que o contador de lá, em um único dia, prospectou 26 indicações. Olha que fantástico, né? 26 indicações. E o mais legal é que dessas 26, umas 10 ou 12, as pessoas que indicaram fizeram questão de mandar uma mensagem para o amigo que eles indicaram, falando, olha, o contador tal vai entrar em contato com você. E ele faz serviço aqui comigo. Ele é um cara muito bom. Ali tem uma oportunidade perdida. Existe um jeito certo, tá? Nós criamos um script de como pedir indicação. Tem um jeito de fazer isso. O grande detalhe é que isso é uma oportunidade de negócio incrível, tá? Porque quando você prospecta um cliente frio, que não te conhece, nunca te viu, até você gerar confiança nele, demora 1, 2 reuniões. Agora, quando você prospecta um cliente que, através de um amigo dele que indicou, olha só, a questão confiança, ela já é meio que subentendida na relação. Então, é muito mais fácil fechar negócio dessa maneira. Você encurta o seu caminho em 2, 3 reuniões, que isso demanda 1, 2, 3 semanas, tá? Isso se a pessoa fosse te receber, porque sem indicação, muita gente nem te recebe. Se você trabalhar, por exemplo, com um bônus para quem indica, tem alguns sites que fazem isso. Então, ganhe R$200 se você indicar para 5 amigos e eles comprarem na plataforma. O iFood faz isso, o Uber Eats faz isso, enfim, várias empresas fazem isso, tá? Funciona. Outra maneira de trabalhar a indicação é através de parcerias. Quando você faz um vídeo junto com alguém, de certa maneira, esse alguém está te indicando para a audiência dele, tá? Então, existe N maneiras de fazer indicação. E existe também a maneira porta em porta. Então, através do porta em porta, como funciona, né? Primeira questão, eu preciso fazer uma apresentação de qualidade. E o porta em porta, ele não começa necessariamente com a batida na porta. Ele começa normalmente com uma ligação para você marcar uma reunião. Por isso que eu falei que essa ligação ou uma mensagem via WhatsApp já é marketing digital. E se você criar uma mensagem com uma apresentação de qualidade, com os gatilhos mentais certos, num script legal, você vai filtrar os seus clientes. Aqueles que se interessam e aqueles que não se interessam. E a partir dali você vai lá e bate na porta. Olha, eu marquei uma reunião aqui hoje. Algumas vezes você pode bater na porta direto. E se eu for bater na porta direto, como que eu apresento esse produto ou serviço? Eu preciso saber apresentar isso para pescar a atenção daquele ser humano que me ouviu. Entende? A empresa Pradera Alimentos, ela é 100% porta em porta. Nós somos porta em porta. Os supermercadistas hoje ainda não entraram no mundo digital. Então, a prospecção é 100% porta em porta. Prospecção, apresentação, fechamento, é mano a mano ali, ó. Responder pergunta ao vivo e a cores. É na hora. Entendeu como é que funciona? E são negociações que demoram 1, 2, 3, 4, 5 meses para a gente fechar. Tem um certo tempo para isso. Agora, o fato é que, para porta em porta, se você tiver consistência, em algum momento o seu cliente precisa de você. E quando você tem consistência, a primeira pessoa que lembra é você. Por exemplo, nesse sábado, eu fui comprar um frango para almoçar em casa, porque a mãe estava no hospital com a minha avó, meu pai não estava muito bem, e aí eu falei, vou comprar um frango então aqui, comprar uma carninha assada, e a gente vai para casa e a gente almoça juntos lá. E aí o que acontece? Tem um amigo meu que posta fazendo frangos aí, por causa da pandemia, ele viu uma oportunidade e começou a fazer frango na rua da casa dele. E aí ele faz frango, panceta, costelinha suína, costelinha bovina, ele faz um monte de carnes, né? Então o que acontece? Eu nunca tinha comprado um frango dele, eu não compro frango, é muito difícil comprar um frango na rua, a gente sempre faz alguma coisa em casa mesmo, né? Eu gosto muito de almoçar com comida caseira. Só que na hora que falou de frango eu lembrei direto, falei, caracas, ó, já sei onde que eu vou. E liguei para ele e fui lá. Quer dizer, se ele não tivesse mantido consistência, se ele não tivesse apresentado os produtos dele toda semana, rigorosamente, eu não teria ido lá. Então, quer dizer, não é porque você não fechou negócio agora que você não vai fechar negócio. A questão é que, se você não fechou o negócio agora, se você se manter consistente e presente, em um momento o seu cliente fecha negócio com você. E aí é só alegria, é só entregar resultado. Não é só, né? Na verdade, entregar resultado não é fácil, né? Mas o grande detalhe é, entregue resultado que você vai ter esse cliente fiel para sempre. Galera, eu vou encerrar agora. Tem muita coisa para falar sobre isso. Cada assunto desse, eu criei um script, cada assunto dá para falar 1 hora, beleza? Tem muito conteúdo legal. Um abraço, que vocês tenham um excelente